Sejam bem-vindos todos. Nós somos a Clínica Mãe Medicina Londrina com o nosso Pod Mãe. Nosso primeiro episódio, é um prazer a gente estar aqui começando tudo isso e sempre a gente vai tentar trazer um convidado especial. Hoje a gente vai começar com um assunto que é o parto normal, os mitos, as verdades, a cesariana e todas as questões que os pacientes e os profissionais também têm a respeito do assunto. Mas antes de tudo, eu quero apresentar os nossos integrantes da mesa aqui. Primeiro integrante, doutora Emiliane Favoreto. Olá. Ginecologista, obstetra, fundadora, sócia fundadora da Clínica Mãe Medicina. É um prazer a gente começar esse podcast hoje com esse primeiro episódio que é extremamente importante, né? Sobre o parto normal, minha especialidade. Eu sou ginecologista obstetra formada pela UEL. Fiz faculdade na PUC Paraná, lá em Curitiba. E espero que vocês aproveitem bastante esse episódio e os outros que a gente vai fazer também. Dr. Gabriel Carrão, também ginecologista e obstetra da Clínica Mãe Medicina Londrina, especialista em obstetrícia, atua em Londrina e região. Também é médico do nosso corpo clínico da clínica, que começou a sua atuação em outubro do ano passado. Fala, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui hoje para tentar tirar umas dúvidas aí, conversar sobre alguns mitos, algumas questões que a gente escuta bastante no consultório. E vamos tentar desmistificar algumas coisas que existem por aí. E estou aqui para tentar conversar bastante nesse aspecto do que a gente vê sobre o parto normal, sobre cesárea, muita coisa que os pacientes sempre perguntam para a gente no consultório. E vamos ver como que vai ser hoje. Todos da mesa são especiais, mas a gente sempre tenta trazer um mais do que especial. Hoje, mais especial ainda, doutora Fabiana Pedriali. Primeiro de tudo, parabéns, hoje é seu aniversário, né? Ah, obrigada. Fisioterapeuta pélvica, doula, sócia da Clínica Prazer Grávida em Londrina, fundadora da Clínica Revita Londrina, criadora do programa Barriga Zero. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Então, eu sou a Fabiana, sou fisioterapeuta. Queria agradecer o convite especial de vocês. É sempre um prazer falar de um assunto que eu gosto tanto. Então, me formei em Fisio aqui em Londrina, fiz minhas especializações em São Paulo, no Rio de Janeiro, voltada para uroginecologia e obstetrícia. Fui entrando aí nesse mundo da maternidade e fiz a minha formação de doula para acompanhar minha sobrinha nascendo em 2014. E estou aqui desde então, fiz mestrado e doutorado aqui na UEL. E trabalho, minha rotina, meu dia a dia, atender gestantes, mulheres, pré e pós-parto. Então, espero que eu possa contribuir também com vocês. Perfeito. Bom, a gente vai começar um bate-papo. O nosso assunto é parto. Cesáreo, parto normal, parto natural. E todas as dúvidas que entram nas nossas redes sociais sobre o assunto. Dúvidas tanto de profissionais quanto de pacientes. Primeira dúvida de todo mundo é a comparação de dor entre parto normal e parto cesáreo. Doutora Emiliana, fala pra gente qual é o seu conceito em relação à dor do parto normal, a dor que a cesárea representa e o que os pacientes falam da experiência deles. Eu acho importante que eu sempre falo para as minhas pacientes tentar dissociar a dor do sofrimento, né? O parto, obviamente, o parto normal, ele tem um processo e esse processo ele é um pouco mais doloroso, né? Do que um procedimento cirúrgico na hora, né? Então, isso tem que ser trabalhado na cabeça da mulher para isso não ser sinônimo de sofrimento e que ela consiga passar por esse período, né? Por essas horas de trabalho de parto da melhor maneira possível. A cesárea, apesar de momentaneamente não causar nenhuma dor, né? Por você estar ali com anestesia, o pós-operatório é muito ruim, né? Então tem que lembrar que é uma cirurgia grande. Toda cirurgia grande leva, né, o pós-operatório, uma recuperação muito não sofrida, né, mas uma recuperação mais dolorosa e você tem uma criança ali para cuidar, né? Então você já tem que levantar, tem que segurar uma criança, cuidar de uma criança, amamentar, então tem que ver o que é, né, sinônimo de dor. E essa questão também de dor é muito subjetiva, né? Às vezes a paciente acha que vai ser de um jeito e acaba sendo muito menos doloroso, ou o contrário. A gente vê bastante paciente que acha que não vai doer e dói muito. Paciente que acha que seria muito pior do que foi.
Então, está muito relacionado ao querer e ao subjetivo da dor da paciente, né? E existem trabalhos de parto que evoluem muito rápido, muito fisiológicos mesmo, como a gente fala. E existem trabalhos de parto que são muito mais lentos, mais arrastados. E não que esteja acontecendo alguma coisa errada, mas às vezes a paciente tem um parto que sofreu mais. E tem que tomar muito cuidado. O que todas as pacientes escutam na rodinha de conversa, né? Ah, não, são 3 horinhas e nasce, tá tudo bem. Ou outra fala, não, eu fiquei 20 horas em trabalho de parto e não nasce de jeito nenhum. Então é muito subjetivo e cada uma tem que viver essa sua experiência. Até mesmo na cesariana, né? Tem mulheres que falam que foi muito tranquilo a recuperação. Tem mulheres que falam que parecem que, né, passar um caminhão em cima delas. Então, é muito subjetivo mesmo. E o parto, às vezes, até um parto rápido, ele é tão impactante que a mulher fica, meu Deus, como doeu. E, às vezes, aquela que teve uma progressão mais lenta, mais gradativa, passa de uma maneira mais tranquila e não tem essa percepção de ter sofrido. Então, é realmente... Cada mulher sente do seu jeito. Bem subjetivo. E aquele discurso de que o segundo é melhor do que o primeiro, ele é real? Subjetivo também. Subjetivo, Porque depende de N fatores, assim. Às vezes o primeiro bebê nasceu muito fácil, a paciente fala assim, escorregou, nasceu, o segundo vai ser assim também. Tem uma tendência a ser mais simples. Fisiologicamente, esse parto tende a evoluir mais fácil do que o primeiro. Mas, às vezes, esse neném está numa posição um pouco diferente, ele está um pouco com a cabecinha mais rodadinha para um lado, para o outro, ou está defletido. É um bebê que tem mais dificuldade de passar na pelve. Dependendo dessa alteração, não que não vá nascer, mas pode ser um trabalho de parto mais devagarinho. E nem sempre... Nossa, meu primeiro bebê foi muito grandão, pesou lá seus 3.800, eu sofri demais. Aí o segundo tá lá, vai pesar um ultrassom, viu, 3.200, esse vai ser mais fácil. Nem sempre, não tem muito essa relação, não dá para ter certeza. E tem muito também da cabeça, né, da paciente. O primeiro foi de um jeito, ela espera que seja do mesmo, né, ou melhor, e aí a hora que chega na hora não tem nada a ver, aí se desespera. E o primeiro é o desconhecido, né? Então tem aquela ansiedade de não saber o que vai acontecer. E no segundo, você já viveu. Então essa ansiedade já está mais controlada. Você já sabe, mas por mais que seja um pouco diferente, que pode... A sensação, a dor, você já viveu aquilo uma vez. Então isso é um fator que contribui também, né? Para facilitar esse segundo. Fabiana, parto normal é parto humanizado? Isso aí é um sinônimo? Parto normal igual parto humanizado? Nem sempre. A humanização é um termo que veio, né, para substituir a medicalização. Então, começou-se a estudar e entender que o parto, né, é um processo fisiológico, natural da mulher e que ela tem que ser a protagonista, né? As pessoas ali, o obstetra, a enfermeira, a doula, estão todos ali para assistir e assegurar um ambiente seguro, né, para ela. Para propor uma mudança de conduta, né, propor, enfim, alguma intervenção necessária, se o bebê precisar ou se a mãe precisar. Mas a humanização, ela leva em conta essa questão de respeitar essa mulher como a figura principal do parto. Muitas vezes vai precisar de uma intervenção, muitas vezes a cesárea vai ser indicada, e isso não é desumanizar. Tem partos que não são humanizados, partos vaginais, né, que a mulher passa por inúmeras violências, ou ela nem gostaria de estar passando por aquilo, por isso, né? Então não é sinônimo. É isso que eu ia falar também, né? Parto normal e cesárea, né? Tem essa relação da humanização com o parto normal. E lembrar que tem mulheres que não querem parir, né? E isso é um desejo delas e fazer e forçar a paciente a passar por isso é uma desumanização tanto quanto. Talvez existem muitos casos que o mais humanizado que se pode fazer para uma paciente é uma cesárea, que às vezes é o que ela quer. Mas pensando assim no conceito de humanizar, é aquilo de assistir a paciente. A paciente é a protagonista daquele momento. A gente está ali só para entender o que pode vir a acontecer de errado. Desfechos, né? E conseguir evitar esse mau desfecho.
Mas, historicamente, né, a gente escuta isso, as nossas avós. Teve 10, teve 12 e morreu no último. Ou perdeu não sei quantos. Então, a medicina e a obstetrícia evoluíram a ponto de tentar diminuir essas perdas. Só que a gente, às vezes, passa do ponto. A medicina, no todo, dizendo. Começou-se, às vezes, a intervir demais. Começou a passar do ponto. E o conceito de a paciente saber o que está acontecendo com ela. Então, quando a paciente não entende o que está acontecendo com ela, ela não sabe aquele processo, se é fisiológico, se não é, ela fica só perdida. Então, tantas histórias que a gente escuta de pacientes que não fazem ideia da violência que sofreram, ou outras que acham que sofreram violência e às vezes não sofreram. Então, depende muito desse conceito e depende muito também do vínculo que existe com um profissional. Às vezes a paciente realizou lá o pré-natal comigo, chega no hospital, faz lá o primeiro exame, muito sangramento, um cardiotoco ruim, uma avaliação ruim, é uma indicação de cesárea. Aquela paciente precisa de uma cesárea por um sofrimento fetal, por exemplo. É diferente o profissional que a acompanhou indicar essa cesárea do que, por exemplo, o profissional está viajando, o plantonista atendeu. Ela já chega toda armada com aquele plantonista porque vai me enganar, vai querer fazer minha cesárea, ou às vezes até o contrário. Às vezes a paciente queria cesárea, mas chega no hospital com 9 centímetros, com dor há 2, 3 horas, evoluindo super bem, tem tudo para nascer de parto normal. Só que o plantonista fala isso para ela, não, mas de jeito nenhum, eu quero cesárea. Então depende muito de como a gente vê e como isso acontece no dia a dia, né? Até essa é uma dúvida interessante. Quando, e aí é para os 3, vamos começar com o Gabriel aqui. Quando a paciente ela tem o direito de transformar o seu parto normal em um parto cesáreo sem uma indicação clínica, com uma indicação de um pedido dela. A gente vê muito isso, essas histórias, que a paciente começa um parto normal e no meio do caminho ela fala, agora eu quero uma cesárea, daqui para frente não quero mais o parto normal, eu quero uma cesárea. Quando que isso é clínico e deve ser realmente transformado, ou quando e como você consegue lidar nesse momento tão sutil em manter a condução do parto normal, porque aquele pedido aconteceria, né, de qualquer maneira, e quando que você realmente troca a sua indicação e transforma isso num parto cesáreo? Então, a gente conversando assim, só num ambiente de convênio particular, a gente parte do princípio que a paciente tem a escolha da via de parto que ela bem desejar. Mas vamos conversar assim que a paciente tinha o desejo de parto normal. Pelo menos 50% dessas pacientes vão pedir cesárea durante o trabalho de parto. E isso é esperado. Isso é dito. Isso é falta de preparo ou não? Isso é a dor do momento do trabalho de parto. Ela deixa de ser ela. Tudo que ela pensou, tudo que ela idealizou, tudo que ela sonhou para aquele momento, quando ela está com dor, ela esquece. Ela entra num mundo paralelo ali então essa é uma importância do vínculo com o profissional, porque ali no momento a paciente que eu acompanhei, ela vai me pedir cesárea e eu tenho a certeza de que não é aquilo que ela quer no momento. Tanto que várias que pedem a cesárea depois que o bebê nasce, de parto normal. Nossa, doutor, ainda bem que você não me deixou ir para cesárea, ainda bem que... Porque isso acontece pela dor. Você deixa de pensar tudo aquilo que você estava pensando. Mas se a gente for falar como desejo, quando a paciente te pediu. Agora não, se a gente está vendo que está indo tudo bem, não tem uma alteração, a gente vai tentando convencer hora após hora como está evoluindo, até que chega um determinado ponto que assim, não que esteja dissociado, que esteja alterada a evolução, mas assim, passaram-se ali 4 horas, está na mesma dilatação e ela não quer, estou cansada, estou esgotada. Ok. Isso nós estamos falando só porque ela quis. Mas não, e se a gente estiver falando por uma indicação médica, o que está acontecendo? A gente vê casos de sofrimento fetal, a gente vê uma alteração na frequência cardíaca do bebê, ou a gente vê alterações de descolamento de placenta, está tendo um sangramento muito aumentado, uma hipertonia uterina, aquela contração que não passa, a gente pensa realmente que possa estar descolando essa placenta. Aí a gente começa a pensar em indicações médicas de uma cesárea.
Bom, eu, do meu ponto de vista, como doula ali dentro de sala de parto, é um preparo, é uma conversa que a gente tem ao longo da gestação mesmo, de explicar aquilo que vai acontecer e que em algum momento ela vai querer desistir mesmo, né? Porque chega um momento ali que o nível da dor aperta, as contrações vêm uma atrás da outra, mais fortes, mais longas, e aí a gente sempre combina antes. Se você começar a pedir cesárea e tiver tudo bem, vamos conversar fora da contração. Na contração, elas pedem. Quero cesárea, não quero mais. Por que eu tô fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Passou a contração. Respira, vamos lá. A gente chegou até aqui. Você tá dessa forma. Tá evoluindo bem. Seu bebê tá bem. Vamos tentar mais tanto tempo? Se não continuar, se tiver muito difícil para você, a gente conversa com a obstetra, vê se dá para chamar o anestesista. E assim a gente vai dosando. Tem muitas situações que a gestante realmente fala assim, gente, tô 2 dias sem dormir, às vezes pródromos, aquele trabalho de parto que não engrena, quando engrenou ela já estava exausta. Nesse caso, não que a cesárea já vai ser indicada, mas talvez a analgesia, para ela descansar. Tive uma paciente com vocês ainda, semana retrasada. E ela não queria mais, já sabia que isso ia acontecer. Aí a gente falou, não, vamos pra analgesia. Foi pra analgesia, daí ela me pediu na analgesia. Falou, se voltar a dor, eu quero cesárea, não quero mais. Daí eu falei, agora, você me falando, fora da dor, com calma, consciente. Se voltar a dor, a gente vai pra cesárea. E o papel do pai nesse momento? Nessa hora de tomar... Porque o pai, ele tá só vendo o sofrimento. Ele não tá sentindo nada. Tem o filho que tá ali, mas ele não tá sentindo. Ele não tem a sensação dor. Que, vamos ser sinceros, realmente é algo que gera sofrimento. Mas em quem tá sentindo, em quem tá olhando, é pior. Desespero, eu acho a palavra, né? Angústia, né? Como é que vocês lidam? Seu filho tá nascendo, tua mulher tá gritando e você não pode fazer nada. E aqui todo mundo parado, ninguém tá fazendo nada. Todo mundo parado. Eu acho que o pai é um dos pontos principais no trabalho de parto, assim, sabe? Eu acho que ele tem que ser muito bem preparado e acompanhar a paciente mesmo em todas as consultas. Porque eles ficam perdidos mesmo, eles não estão tendo muita noção, não tem noção, né, do que é o trabalho de parto até estar no hospital acompanhando a sua esposa. Ele não tem noção. Precisa se preparar, porque senão ele vai desesperar e eles vão forçar a gente a fazer coisas que a gente não quer. Às vezes o pai, às vezes seja acompanhante familiar, que for, a mãe, a sogra, a gente vê a irmã, a amiga. Com você isso, tá fazendo ela sofrer. Exato, às vezes pra quê? É importante a gestante mesmo escolher bem esse acompanhante. Porque tem um acompanhante que chega lá e só vai atrapalhar a gestante, não a gente. Vai desestimular a paciente. A hora que começa realmente contração e tá evoluindo, tá tudo bem. Mas o que é isso? Isso não é normal. Pelo amor de Deus, vai pra cesárea. Ela falando para a paciente. Então, o acompanhante é muito importante nesse momento. O acalmar, o afagar no intervalo das contrações. O pai, que é quem tem realmente uma relação, é o pai da criança, tá ali dando força para a paciente, é uma coisa que traz ela de volta para aquela zona de conforto. Principalmente se, às vezes, a gente vê paciente que quem tá lá com a acompanhante não era bem quem ela queria, então só deu uma quebrada nessa força que ela poderia ter, né? Então, é isso que a Emiliane falou, o pai ou o acompanhante deve acompanhar o pré-natal, deve saber minimamente sobre como funciona o parto. Existe aquela sensação, rompeu a bolsa, corre, tá nascendo. Não é assim, na grande maioria das vezes. E se vocês sentem que é um pai que pode, durante o pré-natal, é um pai que pode vir a atrapalhar, vocês tomam a liberdade de conversar durante a consulta, você já vai falando para ele. Fala, você tá mais nervoso que ela. Calma, não é assim. E você percebe bem durante o pré-natal quem vai dar trabalho durante o parto. Eu tive um parto faz umas 3 semanas, 4º filho do casal. E o pai, ele saía do quarto passando mal, nauseando, e ela com um pouco de sangramento, tudo bem. Depois que nasceu o bebê, ele filmava, mas ele olhava a placenta, ele nauseava, saía do quarto e voltava. Que é isso?
Entendeu? Então depende muito. Claro, estava lá, queria estar lá, foi muito legal com a paciente, foi muito importante. Mas são casos e casos e a gente vê isso. No dia a dia tem o acompanhante que vai ajudar, o que vai atrapalhar, o que vai ser indiferente. Tem um que só quer que acabe. Só fica ali sentado atrás, né? O que a gente vê, assim, é que os pais, eles... É muito uma ignorância, né? Da nossa cultura também, de como a gente vem construído, assim, essa relação da paternidade. Mas cada vez mais eles começam a entender nesse processo da gestação o quanto eles podem participar mesmo, né? O quanto eles fazem parte. Eles não são só ali o acompanhante. Não, eles podem fazer diferença no parto. E na reunião pré-parto que a gente faz, né, quando a gente atende como doula, a gente explica as fases, tem figuras, tem fotos de parto, tem vídeos, para eles começarem a se ambientar, começar a entender, ela vai ficar assim, ela vai sentir isso, não precisa desesperar, o líquido às vezes tem um cheiro assim. Eu falo, por exemplo, às vezes a mulher evacua, você não precisa ser aquele pai que entra dentro da banheira, não é isso que ela espera de você. Então, se você estiver passando mal, me sinaliza, né? A gente tenta proteger a gestante. Então, se a gente vê que o pai está muito angustiado, nós, como doula, a gente fala, vai pegar um cafezinho lá na cantina, você quer descansar um pouco? Não, o pai está proativo, às vezes a mulher está naquele momento de muita dor, a gente sai de cena, deixa os dois juntinhos ali, para ele fazer um carinho, um afago. Então, eles começam a se transformar também nesse parto. A maioria fala assim, eu não quero ver sangue, eu não quero ver nascendo, eu não quero ver nada, só quero estar ali, o que ela escolher tá bom. E de repente eles vão entrando tanto no clima e fazendo parte, que quando você vê, ele curtiu o parto, ele falou, que loucura que foi isso, nossa, e olha, o olhar para a mulher muda. Então é importante sim fazer esse preparo. Respeitar os limites, né? Que tem pai que passa mal mesmo. Esse meu cunhado, esses dias, acompanhou, né? Meu sobrinho nasceu. E no expulsivo, a cada vez que ela gritava, ele saía branco, pálido, nervoso. Passava o grito e voltava. Na última contração, prestes a nascer, ele ficou aqui, viu o nascimento, mas era o que ele podia fazer, dele, que ele ia passar mal. Eu acho que tem que entender também, né, o que ele consegue ou não, né, tanto o pai quanto qualquer acompanhante. E assim, que tá a gente ali. vê também que pro pai é diferente a gestação. A mãe se torna mãe e vive cada vez mais mãe desde o momento que ela descobriu a gravidez. E o pai, por muitas vezes, às vezes por mais que ele seja presente nas consultas, esse pai vai se tornar pai quando o bebê está no colo dele. Então é importante tentar fazer esse vínculo real, fazer que ele perceba que como o filho está ali, está crescendo, é parte dele, mas como ele não chuta nele, não dói nele, ele simplesmente saiu de casa, foi trabalhar, não ficou não esqueceu que está gestante. A mãe nunca vai esquecer, né? Porque está ali com ela 24 horas por dia. Mas esse papel do pai, do acompanhante, é uma coisa que muda o desfecho de um parto. Inclusive é lei, né? Que a mulher tem direito ao acompanhante. Sim. Então é importante. Isso é uma coisa importante, né? Que mudou. Fora essa parte psicológica de treinar quem for participar, inclusive a principal protagonista, que é a mãe e o bebê. O que mais o fisioterapeuta pode ajudar? Então, o físio, ele vai trabalhar tanto na gestação quanto no pós-parto, nas questões, principalmente na parte pélvica. Eu falo que a fisioterapia pélvica para gestante, para mulher, ela é uma previdência. Eu acho. Você aprende a conhecer o corpo, a entender o que é seu assoalho pélvico, para que ele serve, que você controla ele, que ele influencia no seu prazer sexual, que ele influencia no teu desempenho no seu esporte, na sua atividade física. Então, só isso na gestação... Pode ser mulher, né? Não é nem gestação. A mulher, ela já ganha esse conhecimento e né, parece que acende no cérebro essa região do assoalho pélvico. Chega no consultório e fala assim, doutor, eu descobri músculo que eu nunca imaginei que eu tivesse. Sim. E aí, o que a gente quer com a físio na gestação? Que ela passe por essas alterações, se adaptando de uma maneira melhor, que no parto, né, ela consiga viver aquele parto de uma maneira melhor, mais confiante, com mais conhecimento corporal, seja respiratório, seja um alongamento efetivo ali no períneo.
e que no pós-parto ela consiga se recuperar de uma melhor maneira. Então, mas eu quero cesárea, eu vou para cesárea, eu planejo cesárea. Você também vai ter uma camada muscular lesionada, teu assoalho pélvico vai se sobrecarregar do mesmo jeito na gestação. Então, nunca é só para uma coisa ou só para outra, ou foi perdido porque eu não fiz o parto. É importante entender que é para facilitar a adaptação e a recuperação, né? Já a doula é uma outra formação, né? Eu, como físio, eu vou tendo esse vínculo. As mulheres que sentem o desejo que a gente acompanhe, no hospital a gente entra como doula. Eu tenho conhecimento técnico, né, da fisioterapia, mas eu tô ali muito mais para assessorar e dar esse apoio físico e emocional, no sentido... Doula é uma profissão milenar, né? Assim, a mulher que serve. Sim. Então, era aquela mulher que acompanhava a gestante, assessorava no parto, no pós-parto. Hoje, as doulas têm um conhecimento muito maior, né? Uma profissão que tem embasamento científico. Então, a gente consegue, dentro dessa formação de doula, trazer esse conhecimento técnico. Mas eu diria assim, como físio, eu trago essa questão técnica de biomecânica no parto, de posicionamento. Eu gosto de perguntar para o obstetra qual que é a posição, que altura que tá, qual a posição da cabeça, para eu tentar ajudar, conhecendo ali na biomecânica que lado que eu restringo, que lado que eu tento relaxar. Que jeito que eu posso tentar posicionar e o colo anterior ainda tá segurando. Então, esse tipo de coisa, a fisioterapia me guia muito. Quando a gente sabe a variedade de posição que tá esse neném, para onde que a cabecinha dele tá virado, para onde que tá a nuquinha, a gente sabe a fase do parto que tá, dependendo de uma posição que a paciente fica, esse parto evolui. Ou se ela não fez essa posição, talvez evolua mais devagar, talvez não evolua até ela fazer essa posição. E nem sempre o obstetra tá todo esse momento presente. Exato. E aí vem isso, e aí a gente, como doula, existe até uma briga da físio poder entrar como físio em sala de parto, né? Para ter a fisioterapeuta ali, principalmente nesses partos com distócia. Porque a maioria não vai precisar da nossa intervenção, né? Esse último nosso, a mulher ia sair sozinha, não precisei. Desde que o mundo é mundo, tá na certa. Agora, um parto que parou, o neném não desce, enfim... que a físio precisa entrar, isso ajuda muito, né? E nem que não desce, tem mulher que não quer levantar, né? Então, assim, com a ajuda de vocês, até, né, de nós falando, levantar, fazer exercício, isso ajuda muito o parto ir muito mais rápido, né? E evoluir muito melhor, assim. E pensando assim, como eu vejo o papel da doula no trabalho de parto, o que com os anos eu fui percebendo, a doula, para a paciente, é aquela pessoa que frequentou a casa dela, que a paciente conhece de dentro da casa dela, só que conhece o meio hospitalar e tá ali com ela. Tá dando a mão para ela, tá dando a mão para ela e tá dando essa segurança. É isso mesmo? A gente tá ali por ela mesmo. O que ele tá falando é isso mesmo? É assim mesmo que acontece? Isso tá normal? A doula, na grande maioria das vezes, vai trazendo essa segurança para a paciente. Essa calma. Que o marido que não viu o trabalho de parto, que não faz ideia do que tá acontecendo ali muitas das vezes, não consegue passar para ela. Então, uma doula em sintonia com a paciente, que elas realmente se conhecem, tiveram conversas, tiveram consultas prévias, tem uma grande chance de evoluir melhor. Eu vou falar uma experiência que eu tive quando o Vicente nasceu. O Vicente teve foi bolsa rota de madrugada, e a mãe dele me chamou, falou, olha, rompeu a bolsa. E a mãe dele foi pro banheiro e começou a fazer uma chapinha e começou uma maquiagem. E eu falei, gente, vai nascer no meu banheiro. Você já tava, mas não rompeu a bolsa? Não. E ela, não, eu já conversei com todo mundo e, né, passando uma chapinha e vai tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Foram 2 horas até chegar no hospital da bolsa. Vamos, amor, você não calma. E foi tudo bem. Por quê? Porque a gente realmente não tá vivendo aquilo. E ela, com informação, né, a gestante com informação, ela sabe lidar com o corpo dela, chegar onde é para chegar, saber dos horários. E é esse o nosso objetivo, que ela saiba o que está acontecendo, que ela minimamente entenda
preciso correr. Não, tá tudo bem, posso ir aqui tomar um banho, posso pegar minhas coisas, posso deixar meu outro filho na casa da minha mãe. Posso fazer uma chapinha antes. Então, depende muito disso. Quando a paciente não sabe, está acontecendo alguma coisa errada, é isso que a gente quer prevenir. A paciente que sabe que está tudo bem e chega numa hora oportuna no hospital, é ótimo. Só que a gente quer prevenir a que não percebe o que está acontecendo errado. É essa que não pode acontecer. Vou pegar pesado um pouco, 2 temas mais contundentes. O primeiro é episiotomia, que é aquele cortezinho que faz no períneo, né, na parte de baixo da vagina, para ampliar o campo de saída do bebê. Qual que é a opinião de vocês? Fabiana, começa. Eu? Todos vão falar, fique tranquilo. Tá, não. Como fisioterapeuta e como doula, eu hoje, né, vejo que a episiotomia é um procedimento, assim, jamais feito, que deve ser feito de rotina, porque a episiotomia ele é um corte, vai abranger ali mucosa, musculatura. Grande parte muscular. E assim, ela não respeita a anatomia. A linha, isso, a linha das fibras. Então, as mulheres que passam pela epísio, elas têm mais dor, elas têm mais sangramento, elas têm comprometimento na função perineal, né? Eu entendo que na evolução da assistência ao parto, em algum momento ali em que era aquele parto que salvava vidas da mulher deitada, de litotomia, né, que tinha um parto instrumentado total. Eu entendo que aquilo se parecia algo mais controlável. Mas hoje, o que a gente vê na literatura é que é muito melhor você deixar a mulher fazer o seu parto, ter essa liberdade de movimentação, de escolher a sua posição, de ver como ela quer fazer a força, que as lacerações que vão ocorrer, mesmo até aquelas que pegam a musculatura, elas vão ter uma menor depois comorbidade para essa mulher do que fazer a episiotomia. Porque foi no sentido da fibra. Foi teve uma laceração, mas foi no sentido. É claro que nós temos lacerações muito graves. A gente tem lacerações que chegam ao ânus, ao bordo anal. Mas é muito raro. É muito raro. É muito raro. As pessoas que defendem epísio hoje é para então, tirar assim, essa laceração, né? A gente hoje não faz. É uma coisa que deixou de ser rotina, não deve ser rotina, porque por muitas vezes foi feito para aliviar o final do parto, adiantar, fazer o paciente parar de sofrer, mas ela vai sofrer mais depois. Por que que... Ou então falando que o períneo está segurando. A musculatura ali não vai segurar, não é a musculatura que está segurando. E aquela paciente que está vindo um expulsivo devagarinho, a cabecinha vem e volta, até... Que é o melhor, né? Até realmente nascer, essa paciente é a que tem menor chance de laceração. Fiz um parto ontem de uma menina de 1,50 m. E olhava o canal assim e falava assim, nossa, não vai passar. Assim, um leigo pensando, não vai passar. Não teve nada de laceração. Foi devagarinho, foi no tempo dela, e BCF sempre bom, tudo sempre bom. A gente está falando de uma evolução normal. Não, a gente chegou no final, a gente chegou num expulsivo que está desacelerando. A gente tem que ter um pouco de receio ao ver essas desacelerações. Às vezes é só uma desaceleração na hora da contração, que a gente sabe que é fisiológica. Então, vamos considerar que não, que está alterado mesmo, que está precisando de uma intervenção. A gente pode passar um vácuo, um instrumento para ajudar nesse expulsivo, que não obrigatoriamente precisa de uma episiotomia. E não é um fórceps. Não é um fórceps. Então, o fórceps hoje está muito mais em desuso pelo advento do vácuo, que ajuda muito. A gente tem poucas contraindicações, né? Então, hoje em dia, não se deve ser feito de rotina, muito menos naquele... não, eu vou adiantar aqui, vou fazer rapidinho aqui. Aí depois fica lá sofrendo com dor, é isso que ela falou. Vai ficar sempre dor, tá incomodando, não, tá fora doendo. A fibrose cicatricial que faz, né? Eu atendo mulheres na menopausa hoje que são de uma leva, né, da época... Todas vêm com a cicatriz. Mas todas era uma indicação de primeiro parto, né? E a paciente... Eu vou falar a minha história. Eu fui cirurgião geral em cidade pequena, isso nos idos de começo do século. E eu fiz algumas cesáreas e partos normais. E eu fazia episiotomia em quase todo mundo. Mas isso era regra, né? Era regra. Isso faz tempo. Eu não sou velho,
Mas faz tempo. E a gente fazia em quase 100%, realmente. Né? Hoje a gente vê que não é um fator de proteção perineal. Para essa desculpa, não tem embasamento. A entendeu? desculpa de todo mundo é que vai lacerar e vai pegar reto, né? E hoje a gente vê que se vier Essa devagar, porcentagem normalmente é muito pequena. não acontece. Realmente pode acontecer, mas vender uma ideia de parto normal, de que não complica, de que não tem... Claro que complica, mas a cesárea também complica, também a taxa de complicação do parto normal é menor do que numa cesárea. Então, tem que sempre se pensar nisso. E esse também é um papel do pré-natal, conversar sobre isso. Falar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, para nunca existir aquela possibilidade, mas ninguém me falou isso. E outra coisa curiosa, tem muita paciente que na hora do expulsivo, fala assim, doutor, você não vai cortar? Porque na cabeça dela, a mãe dela falou pra ela o que tem que piquezinho, cortar. né? Era o tal do piquezinho. Só um Corta, piquezinho. doutor, corta, doutor. Então, se você teve essa conversa antes, é muito melhor. Não dá para, num período expulsivo, você tentar colocar alguma Explicar, ideia. né? Isso não é o momento. Sim. Entendeu? Entendi. Doutora Emiliane, agora o segundo tema que é contundente. É a famosa circular de cordão, ou Isso, tem cordão bastante. umbilical em volta do pescoço. É uma indicação de parar o parto ou já de indicar uma cesárea, se esse diagnóstico já foi feito, ou é recente, ou seja tardio? Não. Conta aí pra gente. Não, o bebê não respira dentro da barriga, né? Então ele está envolto no líquido e ele tem a transporte de nutrientes todo pela placenta e pelo cordão umbilical. E o cordão umbilical em volta do pescoço não faz com que ele nem se asfixie, nem que pare de ir nutrientes para ele. O que pode acontecer é um expulsivo um pouco mais prolongado, né? De descer mais devagarzinho o bebê porque ele está mais presinho, mas isso não faz diferença nenhuma. Já fiz um monte de parto com 3 circulares de cordão. Nós vamos ver aí, 30% dos partos tem circular e não é uma indicação de cesárea. 3 circulares Que a gente de vê, às vezes, cordão. é o médico dá ultrassom, Assusta a falar, paciente. Já vira e assusta. fala, Ixi, ixi, tá com circular. Aí, Mas eu acho que isso era uma indicação E a antes, gente né, escuta assim, também muito assim, mas a minha vizinha perdeu um Tinha, neném que estava Que tinha enrolado no circular. pescoço. Não foi, às vezes não foi isso, sabe? Não, Não. então, é isso que a Emiliane falou, o bebê faz trocas pelo cordão. O cordão estar enrolado no pescoço é tão igual quanto estar na mão do neném. Ou na coxinha. O que pode fazer essa tensão do cordão. Não é o pescoço. É que a gente, o paciente leigo, pensa, não, vai asfixiar. O bebê não está respirando, não faz troca respiratória. Então, é isso que ela falou. Às vezes a gente vê que o parto está mais arrastado, o bebê não está descendo, Quando nasce, 2, 3 circulares que vão, às vezes, dando uma segurada nessa descida do bebê. Mas isso ser uma indicação de cesárea, ser uma coisa que preocupa a gente, até falando do nó do cordão, né? O nó do cordão também é uma coisa que a gente, na maioria das vezes, vê só no parto. Dificilmente você vai ver isso no ultrassom. O ultrassonografista dificilmente vai te falar isso. E você não vê, às vezes, durante lá um trabalho de parto, fez uma avaliação, tem uma ou outra desaceleração, fala, o que será que é? Será que tem um nó? Mas isso é muito é uma compressão, difícil, né? é uma compressão do É. cordão. Mas um bebê saudável, que tem uma boa placentação, que tem um bom desenvolvimento, unicamente pela circular ou até mesmo pelo nó, esse bebê dificilmente não vai ter uma alteração por causa disso, certo? Vamos lá. Outra pergunta. Existe algum tipo de preparo medicamentoso pré-natal para um melhor parto? Um chá, um medicamento, aquela coisa que as vós prescreviam. Existe alguma coisa que vocês usam como... Indução. Não diria fitoterápico. Vamos falar do período natal, em que vocês indicam para 100% dos pacientes porque ela vai ter um parto melhor por usar algo que vocês prescrevem ou têm experiência? Eu posso Pode falar? falar. Bom, a gente entende que, assim, quem escolhe o momento de nascer é o bebê, né? Depende ali de uma série de fatores, de maturação hormonal. Mas existem algumas coisas que as mulheres podem fazer. Não é que isso vai induzir o parto, Você mas não tem que como vai saber ajudar. se teria nascido ou não, se você não tivesse feito ou não. Vai ajudar muitas vezes a acalmar uma ansiedade, vai ajudar ela a entender
que ela tá fazendo alguma coisa pra tentar... Tentar ser o mínimo controlado, né? Você acha então, que a assim, gestante com 39, 40 semanas é ansiosa ou não? antigamente, eram os subterfúgios que as nossas bisavós tinham. Os chás. Não vou falar o quê, porque senão as mulheres começam Vão a fazer. começar a tomar, exato. Ai, comer determinados alimentos, né? Se movimentar. A relação sexual mesmo, que a gente fala, libera, né? O hormônio do amor, o hormônio do prazer. Mas a questão é, se a manga tiver madura, bem madurinha, você vai chacoalhar. Se ela tiver no ponto, ela vai cair. Se a gente quer humanizar... Se ela não chacoalhar, não adianta. Você vai fazer tudo e o neném não vai vir. Tomar shake, fazer, né? Então a gente Tâmara, tenta então. ajudar nesse sentido. Tem coisas sim que dá pra fazer, mas às vezes é uma mera coincidência, às vezes ajuda a desencadear. Não sei o que Às vocês vezes- acham, né? Eu acho que assim, paciente que está em pródromo prolongado, né? Aqueles pródromos que duram dias, a gente tem coisas que a gente faz que ajuda a desencadear. A gente vai saber se isso realmente ajudou Posso ou fazer não. acupuntura? A Pode acupuntura fazer. é Faça ótima. acupuntura. Não dá pra gente saber se teria Se vai ou não, evoluído, se não teria evoluído. Não dá pra saber. Não... Acho que a acupuntura já vem saindo alguns estudos. Sim, tem uma relação, mas é o que É. eu tô falando assim, ó. Fez acupuntura hoje, 40 semanas e 2 dias. Amanhã entra em trabalho de parto. Foi acupuntura. Certeza? Tem Entendeu? como Mas garantir. ela ficou mais em paz. Ela Conseguiu Pode, relaxar, liberou hormônio. Foi bom por N fatores. Se não entrou... Até Se não para defender a Alessandra, que Não. é a nossa clínica, né? Não, mas Senão, ajuda, assim, mas é trabalhar maravilhoso. bem desencadeou faz isso. Eu o acho trabalho que- de parto, com certeza trouxe outros inúmeros benefícios. benefícios, certo? Entendo. Analgesia e anestesia de parto. Qual que é a diferença desses dois termos? O que é uma anestesia de parto? O que é uma analgesia de parto? E quando você indica isso, se tem realmente essa diferença? A analgesia, né? A gente vai ver tipos e tipos de analgesia, não só medicamentosa. Essa paciente estar no chuveiro, estar no banheiro, estar recebendo uma massagem na lombar do parceiro durante as contrações, isso é um tipo de analgesia. Ela tá lá com a água quente, é um tipo de analgesia. E a gente tem também os casos de paciente que lá na fase ativa do trabalho de parto optam por uma analgesia medicamentosa, que também vai ajudar a evolução do trabalho de parto. Existe muita conversa de, mas o parto vai ficar devagar, o paciente... Então, assim... É muito particular, de paciente para paciente. Tem aquele parto que está evoluindo super bem, que está realmente só no finalzinho, ela às vezes acaba pedindo uma analgesia. E a gente não tem uma contraindicação se está evoluindo bem, está ali no... Não vai atrapalhar. Está nos seus 8 centímetros. É a mesma coisa que eu falei, não tem como saber como é que seria se eu não tivesse feito a analgesia. A gente consegue ver que essa paciente parou de ter a contração. Assim, ela parou de sentir, né? Então, mas a paciente estaria estimulando, ela estaria fazendo força. Não é questão dela fazer força quando ela ainda não está no push. Então... E salva parto, às vezes, né? A o analgesia paciente tá ia com desistir. muita dor, ia desistir. Você faz uma analgesia e evolui bem. Às vezes pode até prolongar um pouco. Que isso que acontece, a gente é esperado, né? Que o parto E daí você dure sai. mais tempo. Mas isso é uma coisa que também tem que ser conversado já antes Você sai do parto, né? O paciente gosta de você, claro, mas ela ama Amo o o anestesista. anestesista. Ela quer... A minha cunhada ama o anestesista do coração, assim, mais do que meu irmão, com certeza. Nos hospitais a gente vê isso, com certeza. Essa questão da dor, a gente, né, como doula ali, trabalha muito o significado da dor no parto, para que naquele momento ela consiga encontrar a melhor maneira de lidar com a dor. A gente tenta essas alternativas não farmacológicas, então trazer para aquele momento tudo que traz mais conforto. Às vezes as pessoas acham que o cheirinho, a luz, a música, é uma firula. Não. Vai ajudar. Ele vai trazer para aquele momento, às vezes ela vai se conectar com uma boa memória dela, com um momento que acalmou ela. Então ela vai conseguir respirar mais calma, ela vai conseguir lidar melhor com a dor. Só que às vezes ela tem uma expectativa de que a massagem vai É o que tirar vai a dor. resolver. Exato. Então a massagem não vai tirar a dor. Às vezes a gente faz uma pressão que alivia um pouco, a gente faz uma fricção que ajuda. Tem mulheres que a gente não encosta, pede para não encostar a mão. Tira a mão de mim, fala pro marido, você tira a mão de mim. Você pode tentar coordenar o que for, seu trabalho vai ser só
só olhar e falar isso, vamos. Nós da cirurgia plástica temos até um pouco de ciúme de vocês, porque o quarto do parto normal do hospital é 5 estrelas. É um negócio impressionante, faz maravilhoso, muita diferença, né? Faz diferença quando a paciente está se sentindo acolhida. Sim. Então, por exemplo, ela está lá com dor num trabalho de parto moroso e a equipe que está assistindo ruim. Ela ali, a enfermeira, o médico, estão conversando do churrasco do final de semana, estão falando... Tá nem aí, porque ela... Você entende que ela só vai se... Cada vez mais... Nossa, como que vai ser? Então, aquele momento é dela. Então, não é momento para... Como foi o final de semana? Como que... Não é. Porque... Até na cesariana, essa é a maior dificuldade, né? Porque o ambiente do centro cirúrgico é diferente. A cirurgia é mais conversa, é um cuidado que a gente tem que tomar sempre, porque é o nosso dia a dia. Para ela é um momento único. Para nós é o dia a dia. Então, como lá o taxista está conversando de uma coisa, o padeiro, no trabalho dele, se a gente for ficar conversando dia a dia, ela nunca mais vai esquecer do que você estava falando na cesárea dela, no parto dela. É aquela frase séria, aquela pessoa que está ali é o amor de alguém. De alguém, é o amor de alguém. É a primeira vez que ele está fazando isso, né? Eu penso assim, eu faço para as minhas pacientes o que eu faria para minha esposa, o que eu faria para os meus. Então, nunca a gente deve pensar em fazer algo que eu não faria se fosse o meu filho, se fosse a minha esposa. Então, eu acho que esse é um dos grandes conceitos do humanizar. O parto pélvico pode, não pode. Se fosse a minha esposa, eu não ia querer. Então, por isso, eu não faço. É aí que eu vou para outra pergunta, Emiliane. Quais as contraindicações... absolutas, relativas, não sei, ao parto normal, né? Não humanizado, ao parto normal, a via de parto normal. Né? O Gabriel falou uma delas, né? Primeira gestação, parto pélvico, uma contraindicação. Se você já teve um parto cefálico, né? Não é contraindicado fazer parto pélvico, mas absoluta, né? Placenta prévia, que é uma placenta ali que recobre o colo. Então, é entre a apresentação do bebê, seja a cabeça ou o bumbum, e o colo tem a placenta. Seja, não vai nascer. A gente pensa assim, quem que mantém o bebê vivo? A placenta. Não pode. O colo vai dilatar e vai descolar essa placenta. Qual o sentido faz isso? E múltiplas cesáreas anteriores. Também não é uma contraindicação absoluta. A gente está saindo novos estudos aí, mas também vai de muito médico para médico, se entrar em trabalho de parto espontâneo, se vai ter que induzir ou não, né? Então, uma cesárea não é... Duas. Uma cesárea, é tranquilo, o paciente pode ter entrar. Um parto. Se ela teve um ano e 6 meses dessa última cesárea, pelo menos 1 ano e 6 meses. E se está evoluindo tudo bem. A gente não pode induzir esse trabalho de parto com misoprostol, que é uma conduta que a gente tem quando é uma paciente na primeira gestação ou que já teve partos, a gente precisa induzir. Chegou a um ponto que esse bebê não nasceu, 41 semanas, ela vai internar para uma indução. A gente vai usar comprimido. Mas se ela tem uma cesárea, a gente pode outras tentativas, a gente pode fazer um método de Krause, que a gente passa uma sondinha pelo colo, o balão passa pelo colo uterino, infla lá esse balão. Esse balão vai gerar uma reação inflamatória ali no colo e vai... Pode ser que abra e desencadeie esse trabalho de parto. Então, uma cesárea, ok. 2 cesáreas passou a ser uma contraindicação relativa. Hoje, o paciente vai procurar, vai achar quem faça. Eu não faria para minha esposa, então eu não faço para as pacientes. Tem um risco maior de ruptura, né? E você, Fabiana, tem alguma coisa que quer incluir? Eu acho que depende muito do desejo da mãe, de quem ela escolhe para acompanhar, de como é o pré-natal, né? Dela estar ciente dos riscos. Não, meu sonho é possível, tenho tantos anos, vou tentar até certo ponto. Quais são os riscos que isso vai me trazer? Isso é muito importante, assim, na conversa da primeira gestação, do primeiro nascimento. Já acompanhei VBAC, né, que é parto normal após cesariana, após 2 cesarianas. Já acompanhei situações que precisou ir para cesárea, porque já vi uma cesárea anterior fazer rotura uterina. Exato. Que não era uma contraindicação de parto e fez uma rotura uterina. E são casos que a gente perde o bebê, dependendo do caso, ou o bebê nasce com um Apgar muito ruim, pode ter uma complicação pelo resto da vida, mas de uma cesárea anterior. Falo que a responsabilidade ela precisa ser muito compartilhada, eu acho. A mulher, ela quer os direitos, né? Porque mas ela também tem que entender as escolhas. Não, eu quero
Então tá, nós vamos nesse caminho. Você assume esses riscos? Mas eu acho que- e nem é só do Prévia, parto, né? né? Que eu falo para todas as pacientes, elas sempre perguntam: pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? De tudo. Se ela assim, poder, você pode o que você quiser. Quer andar de moto? Pode andar de moto. Agora, você assume o risco? Você assume o risco de você cair com a barriga e poder acontecer alguma coisa? Pode entendeu? acontecer, também subjetivo, mas você não quer minimizar riscos. Exato, Você não você quer tem que entender o se que pode expor acontecer. menos, mas, claro, respeitando todos os desejos possíveis. E isso é uma coisa assim muito do dia a dia. O paciente chegou, consulta: doutor, eu tenho 3 cesáreas e eu quero muito, meu sonho é um parto normal. Eu vou fazer a consulta dela, vou passar tudo que eu preciso para ela e vou falar para ela: olha, eu não faço. Você vai achar quem você vai faça, achar quem faz, né? mas eu não faço por tais riscos. É isso que você falou de conversar na primeira gestação, é importante. O que acontece? Na segunda, elas querem o parto normal, ao meu ver, pelo motivo errado, porque o motivo Foi do parto... traumatizante a cesárea. Não, elas querem porque elas querem voltar pra casa melhor, bem. Pro primeira criança. Ai, eu não exato. quero voltar com a cicatriz, eu quero voltar pra casa, meu filho tem 2, 3 anos. Você não tem como garantir, primeiro, que o seu pós-parto vai ser super tranquilo. Segundo, o motivo do parto não pode ser esse, de você escolher. Porque vai ter frustração. E é tem que ser viver, né, o muitos parto. casos foram traumatizantes. Ou o parto traumatizou, ou a cesárea traumatizou, e ela quer a outra forma na E não segunda que não gestação. vá, né? Mas- Também Ser frustrar, difícil, ser difícil. né? No geral, a recuperação, no geral, tô falando no maior percentual, a recuperação é melhor para cesárea ou para Não parto há normal? comparação. Parto normal. Parto sem normal, comparação. 1000 Não, vezes. 1000 vezes. Não, maioria. sem dúvida. O pessoal não entende que cesárea é uma cirurgia, né? Igual eu falei, Cesárea já é uma comecei. cirurgia assim, grande. E é assim, uma cirurgia grande, quem olha fala: meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aí? A gente puxa, a gente, né, rasga, entre aspas, Abre, a gente abre a pessoa. sangra. É grande até pra gente que tem Exato, experiência. Essa paciente está lá com um volume sanguíneo maior do que ela habitualmente tem. Ela foi preparada para ter um sangramento no parto normal, né, fisiologicamente, que ela acaba tendo na cesárea, né? A gente não foi, a gente não existe para existir a cesárea. Existiu ao longo do tempo, mas com certeza uma evolução pós-parto normal tende a ser muito melhor. Mas, doutor, teve a laceração, teve isso, Mas teve é aquilo. melhor. Poderia ter sido muito pior na cesárea. Na primeira, não digo tanto, mas na segunda, na terceira, passamos a falar de lesão vesical, de lesão de bexiga, lesão intestinal, acretismo tudo placentário, grudado. riscos durante o procedimento. Mas até na primeira, né? De Sim, você ter que pode tirar o acontecer. útero, é Quanto muito mais- maior do que parto normal. Quanto mais a infeccionar, gente vai sangrar. vendo, a paciente que às vezes a gente tem um paciente que tem um IMC maior, tem lá seu IMC de 38, 40, que é o índice de massa corporal. Essa paciente, ela tem medo do parto, ela não tem tanto preparo físico para o parto, ela está exausta durante o parto, ela quer uma cesárea, só que essa paciente tem uma chance muito maior de ter uma infecção da ferida operatória, de ter uma complicação. Então, a cesárea, hoje, para nós no consultório, eu já falo assim, ó, na primeira consulta, existe o parto normal, existe a cesárea, é assim, assim, assim. Esse é melhor por causa disso, o outro é melhor por causa disso. Nenhum dos dois pode ser uma saída que não vai te trazer alguns riscos. O parto normal é maravilhoso, mas pode trazer riscos. Então, a gente pode ver aquela paciente que teve 5 partos normais e foi tudo maravilhoso, mas ela tem uma incontinência urinária depois de alguns anos, Isso pode ser corrigido, pode ser avaliado sempre. A físio vai ajudar muito nesse sentido. Mas nossa, ninguém me falou. Se tivesse me falado, eu não ia ter tido tudo isso de parto. Ela tem um prolapso, nossa, eu não ia ter tido tudo isso de parto. E você só vai saber depois. Ou então é o paciente que chegou na 3ª cesárea, que tem que ter outra cesárea, e daí essa paciente tem lá um acretismo placentário, tem uma placenta prévia que traz muitos riscos para essa gestação, para ela, para o bebê. Ou até uma fibrose cicatricial que gera dor pélvica crônica. Ninguém me falou disso quando eu estava grávida a primeira vez, há 8 anos atrás. Que se não... Entendeu? Então... Mas eu acho que assim, as pacientes, elas decidem muito pelo que, não que seja mais simples, mas é o medo de não saber o que vai acontecer e a saída mais controlável. Então, tá controlado o dia que eu vou para a cirurgia, daí eu vou deitar, Sim. vou me cortar, meu filho vai estar aqui. nascer. Em tanto tempo. Daí não, né? Porque parto normal é assim, 39.
Não nasceu. E uma 38, coisa, 37, 40 semanas, não nasceu. 40 semanas e 5 ela vai dias. se Meu Deus, não frustrando, nasceu. né? Ela vai se frustrando que não nasce. Mas eu acho que essa é a beleza do movimento de se estar resgatando essa questão do parto humanizado e natural. Das pessoas entenderem que não é igual marcar um casamento, se organizar para o casamento, fazer o preparo de noivos e estar lá no dia e... Não. É um evento da natureza, depende de instinto. A gente tem todo mundo ali para assegurar a segurança, mas a gente precisa resgatar um pouco isso, Exato. sabe? Tá tudo bem você não controlar, você não saber que dia vai ser. Isso. O parto é assim, fisiológico. Vai entrar em trabalho de parto. Em algum momento isso vai acontecer. Claro que a gente tem que ir olhando, cuidando, né? Evitar qualquer complicação prévia, mas tem que saber que vai chegar o momento. Essa paciente vai ter sinais, ela vai entrar em trabalho de parto. E uma coisa que eu falo sempre para as pacientes: toma cuidado com a vizinha. A vizinha me falou que isso. Você não vai num restaurante? Foi maravilhoso, a comida é boa, me trataram bem, gostei. Vai lá. Aí eu vou lá, eu pego fila na porta, minha comida vem gelada, demorou. Foi bom para você, não foi bom para mim. Então, cada caso vai ter uma evolução. Como gostam de falar coisa ruim pra gestante, né? Meu Deus do céu. Aí sempre contou um caso ruim que aconteceu porque esperou, daí eles já ficam achando que vai esperar demais. Vocês têm experiência, alguém de vocês, com pacientes despreparados? Ou seja, aquela que não fez um pré-natal mesmo, assim, nada... E de repente ela chegou no consultório de vocês, ou na clínica, ou no pronto-socorro, seja onde for, e pediu: eu quero você. Qual que é a experiência disso? A gente tem bastante implantão, né? A gente vê pronto-socorro e às vezes acontece muito, assim, infelizmente, na nossa realidade hoje. Paciente de 14 anos, 15 anos, que ela não faz ideia do que ela está passando. Não precisa ser tão nova, não. Mas eu acho que essa é a que mais salta na minha memória, assim, que é aquela paciente que já temos uma falha, né, por ela estar grávida, né? E aí essa paciente é uma menina e tá doendo e vocês não estão fazendo nada, e pelo amor de Deus, tira isso de mim. Entendeu? Então, não sabe nada sobre o parto, não sabe nada sobre a gestação. Nem desejava, né? Não desejava a gestação. Então, esse é um... E quando a gente vê a família, né? Quando a gente está em pronto-socorro, isso às vezes acontece. A família: vocês não estão fazendo nada, a minha filha vai morrer. Então, isso para nós é a coisa mais frustrante que pode existir. Mesmo. Porque a gente está vendo uma evolução, está vendo uma menina de 14 anos que passou por uma cesárea. Ela vai engravidar, às vezes, de novo com 16, com 18, dependendo da forma que ela vai usar de anticoncepcional. Se vai usar, se vai ter alguma instrução, né? Com 18 anos, essa paciente tem 2 cesáreas. Com 20 anos, ela tem 3 cesáreas. E não é raro de ver, isso é muito comum. No doutorado, a gente precisava de primigesta acima de 18 anos, na maternidade municipal. Era difícil. É difícil. Foi difícil, porque a 18 anos já era segundo, terceiro, né? Então... E é isso que a gente vê mais quando a gente trabalha nesses lugares e a gente não tem contato com o paciente com o pré-natal normalmente do posto, como a relação médico-paciente é importante nessas horas, faz muita diferença, porque aí vem todo mundo com pedra. Aí tá em trabalho de parto, você tenta explicar, você pode falar assim, você não te conhecem, né? E fica pode essa falar sensação, né? A cesárea é só fazer a cesárea. Só fazer a cesárea, vocês fazem isso pra todo mundo sem querer, você não quer fazer pra mim, aí você tenta explicar. Não, é mais rápido, mas vamos, né, tentar normal. Você reza a missa, você fala benefício, você fala tudo. Aí vai falar assim: não, você vai matar minha filha. Aí você fica assim, estudamos tudo. Mas olha, no dia a dia eu trabalho, né, com pessoas que têm condição, ou é particular, ou é convênio. E já aconteceu, né, é raro, mas acontece, da mulher procurar a gente, querer o parto por motivos, eu não sei, de status. Hoje em dia é tudo é tão Instagram, é mostrar. Vai ser mais mãe, não mais mãe. Ser mais mãe. Ela teve parto normal, não teve parto normal, não é tão mãe. É um caso, por exemplo, uma menina, 28 anos, casada, mas não queria engravidar, uma troca de remédio psiquiátrico, engravidou. Foi uma luta atravessar essa gestação, né, numa condição emocional bem... Queria o parto porque tinha medo de cirurgia. Tinha medo de ir pro centro cirúrgico, medo para cesárea. Entrou em trabalho de parto, teve uma evolução de trabalho linda. No expulsivo, desesperou, desestabilizou. Queria analgesia, foi feita analgesia. A analgesia não pegou muito bem.
ela simplesmente falou, eu não vou fazer força. Eu não vou. Me tira daqui, eu não quero. Foi pro centro cirúrgico gritando. Teve uma cesárea dificílima. Teve um Ela se puerpério traumatizou dificílimo. Também, né? Você acha entendeu? que essa próxima gestação, talvez ela nem seja mais uma gestante. Talvez ela deixe de ter um outro filho. Ela foi uma por isso. gestante. Só que ela já me falou, Fábio, minha cesárea vai estar agendadinha, tudo controlado, eu não tenho... Ela foi honesta com ela na segunda vez. Porque tem situações que a gente se frustra, parece que a gente quer mais que a gestante. A gente não quer pra nós, né? A gente E eu quer não pelo que o quero outro vai falar, achar de não, mim. e eu não quero falar assim, ela não tem condição. Quem sou eu pra falar que ela não tem condição? Exato. Até chegar na hora. E às vezes ela não chega ali, lidar com aquilo e fala, eu não tenho condição. Exato. Então é difícil, sim. Bom, eu queria que cada um concluísse rapidamente o nosso bate-papo, um resuminho, o que vocês quiserem falar, que é tudo livre para vocês. Vai lá, Acho que Gabriel. foi muito positivo, né? A gente conseguiu conversar de alguns temas. Acho que com o passar do tempo a gente vai se reunindo mais vezes. Sim. Mas acho que talvez a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas e falar sobre alguns assuntos, né? Que a paciente precisa procurar conhecimento. Quando a paciente procura conhecimento, ela entende do corpo dela, entende da gestação dela, sabe o que vai ser melhor para ela e consegue com segurança ser bem acompanhada e ter o seu filho no colo, que é o que todas querem no final de uma gestação. Seja assim ou de outro jeito, elas querem um bebê saudável e elas bem. E esse é o nosso papel, é proporcionar isso. Eu adorei, eu queria agradecer, eu achei que foi muito legal. É sempre bom estar com pessoas, né, que estudam, que atendem partos. Eu admiro muito o trabalho, né, dos obstetras. É fácil falar quando a gente não é o responsável. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Eu nunca vou discutir conduta, eu nunca vou bater de frente com a equipe. Eu vou dar condições para que ela escolha aquela pessoa, mas assim, a responsável ali é o obstetra, né? Se acontecer alguma coisa com o bebê, não é em cima de mim que vai cair. Então, eu tenho muito respeito e eu me sinto, assim, muito honrada de estar aqui debatendo, conversando com vocês. Eu tenho 2 experiências de parto. Em uma outra oportunidade, quem sabe, eu posso falar, porque é muito... Eu sou apaixonada pelo parto, eu acho que é uma coisa incrível que a mulher pode viver e cada vez mais eu tento mudar um pouquinho essa cabeça, sabe? Do controle, de que a cesárea é melhor por isso ou por aquilo, mas para as mulheres tentar se permitirem sair um pouco dessa zona de conforto. Eu acho que o Gabi já falou que conhecimento, eu acho que é o principal, e ter uma equipe mesmo que você confie, né? Então, procurar profissionais que vão conseguir te ajudar nesse momento e fazer com que você realmente seja protagonista com consciência do que você esteja fazendo, né? Porque o nosso papel aqui, obstetra, né? Ser obstetra é estar ao lado, né? Então, é participar do parto, sabendo controlar também bem-estar fetal e materno, entender o que pode acontecer, né, nas situações, mas é estar ali do lado também, junto com todos os outros da equipe. Perfeito. Queria agradecer a Fabiana a presença, doutor Gabriel, doutora Emiliane. A gente vai seguir com vários podcasts aí, a gente vai sempre ter um convidado, a gente vai convidar a Fabiana de novo, novamente. E os assuntos mais diversos aqui, a gente não vai falar só sobre parto, porque eu realmente não sei nada sobre parto, mas a gente vai ter outros assuntos, outras pessoas, outros profissionais, outros convidados. E é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigado a todos. Gente. Obrigado. Tchau.